Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você já ouviu falar na UAB, Universidade Aberta do Brasil? Essa modalidade de ensino chegou a Florianópolis há 17 anos com uma proposta transformadora: oferecer educação pública e de qualidade a todos os estudantes interessados, com foco na formação dos profissionais da educação. Quer saber mais sobre esse e outros assuntos de destaque na educação municipal? Então fique com a gente, porque o Educa Floripa está no ar. Para nos falar mais sobre o trabalho desenvolvido pelo Polo UAB aqui de Florianópolis, a gente conversa com a coordenadora Janaína João. Bem-vinda, Janaína. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Então, para começar, vamos explicar o que é o sistema UAB e qual a proposta dele aqui em Florianópolis. O Polo da Universidade Aberta do Brasil, ele foi criado pelo MEC em 2006. Em 2008, nós já recebemos um polo aqui em Florianópolis, né? E desde então a gente vem fazendo um trabalho de ampliar o acesso à graduação e à pós-graduação, né, na modalidade à distância aqui na nossa região. Quais cursos são oferecidos atualmente? Atualmente nós temos um curso de graduação que é o TADES, que é o curso de Tecnologia e Análise, Desenvolvimento e Sistemas, vinculado ao DESC. Já estamos finalizando, é o último ano desses alunos conosco. Iniciamos agora também uma pós-graduação, uma especialização em licenciatura africana em língua portuguesa e afro-brasileira pela UFSC. E temos previsão para iniciar ainda nesse semestre duas outras especializações, que são de educação em jovens e adultos e de educação à distância, os dois pelo IFSC. São temas muito ricos, né? Como é que funciona essa parceria entre o Polo, as universidades e a Prefeitura? Bem, o Polo da Universidade Aberta do Brasil, ele é vinculado ao MEC, ao CAPES, né? Mas a mantenedora deste Polo Florianópolis é a Prefeitura Municipal de Florianópolis. A parceria com as universidades, ela se dá no sentido de que as universidades lançam os editais lá, né? Eles é que organizam, estruturam o curso e nós oferecemos essa estrutura física e organizacional para receber esses alunos aqui, para receber os tutores. A gente dá todo esse apoio estrutural para que os alunos possam acessar esses cursos, né, durante a vigência deles. Como é a rotina dos alunos? Apesar de ser à distância, existem encontros presenciais? Bem, como eu disse, são cursos à distância, né? Nós temos toda uma estrutura aqui de sala informatizada, biblioteca e salas de atendimento aos estudantes, e aqui a própria secretaria e coordenação, né? Nós damos o suporte a esses alunos que fazem em geral cursos EAD, mas dependendo de cada edital, de cada uma das universidades parceiras, há alguns cursos que têm sim encontros presenciais, né, aqui no nosso espaço. Mas na maioria dos cursos, os alunos vêm mensalmente fazer uma avaliação, né? Então a gente precisa ter essa estrutura para atendê-los. Para além da avaliação, caso algum aluno queira ficar aqui usar nosso espaço da biblioteca ou da sala informatizada para dar continuidade aos seus estudos, a gente tem disponibilizado esses espaços para eles também. Então a gente tem uma equipe que trabalha aqui para atender da melhor forma possível esses alunos e os tutores que também vêm, né? Nós temos, por exemplo, esse curso do TADES que está conosco, nós temos uma tutora que está 2 noites aqui conosco, né? Para estar de fato à disposição dos alunos e fazer essa mediação com o polo. Que diferenciais a gente pode citar do UAB Florianópolis de outros polos do país? Eu penso que cada polo da Universidade Aberta do Brasil tem a sua especificidade, né? O que nós temos de grande diferencial no Polo Florianópolis é o que nós chamamos de rede de saberes, né? Nós estamos na 8ª rede de saberes. Desde 2018 nós implementamos esse programa, que é um programa de formação continuada para os professores. Inicialmente professores da rede, mas nós também atendemos professores de qualquer rede que se inscreva e queira participar conosco, né? Nós temos lives semanais, já foram 2 lives por semana, já foi quinzenal. Hoje nós estamos num modelo em que fizemos lives semanais, né? Apresentando rodas de conversa, pesquisas, relatos de experiência, de trabalhos desenvolvidos na nossa rede, né? E nas universidades parceiras. E ele está disponível para todos os profissionais da educação que queiram acessá-lo, né? Esse semestre a gente está com a primeira jornada do 8º programa Rede de Saberes, né? Que começa agora dia 3 de abril e vai até dia 10 de julho. Nós temos várias lives interessantes, já está disponível no nosso canal do YouTube
E a nossa live de abertura vai contar com a professora Maria Carmen Barbosa, da URGS, que vai fazer uma live de abertura. E essa jornada tem como tema a educação como ato de aprender um direito de todos, que vem no sentido de que a educação precisa de fato ser universalizada e é um direito de todos. Inclusive, essa é uma das propostas do Polo, né? Descentralizar o ensino superior. O papel da Universidade Aberta do Brasil é universalizar o acesso, né? Ela inicialmente foi pensada justamente para essas cidades mais de interior, que tinham mais dificuldade de acesso às universidades, mas acabou se ampliando para todo o território nacional, e a ideia é essa, que aquele aluno que não tem condições de acessar uma universidade pública presencialmente, que possa cursar uma graduação ou uma pós-graduação numa universidade pública, gratuita, de qualidade, na modalidade à distância. E quem se interessou, como é que faz para acompanhar os editais e se inscrever nos cursos? Bem, os editais são lançados por cada uma dessas universidades parceiras nas suas páginas, né? E nós divulgamos nas nossas redes sociais e na nossa página. Então eu convido a todos que tenham interesse em um curso oferecido pela Universidade Aberta do Brasil a nos seguir nas nossas redes sociais, nas nossas páginas Polo AB Florianópolis, que lá vão ter todas as informações necessárias para que sejam feitas as inscrições. Saímos de um modelo de ensino à distância para uma proposta pedagógica realmente presencial, daquelas que conecta os estudantes com a natureza e a cultura local. Vamos acompanhar o grupo 6 do NEM Coqueiros num passeio pela trilha de Naufragados. No NEM Coqueiros, a transição para o ensino fundamental ganha um novo ritmo, o dos ventos e do mar. Essa é uma das experiências mais aguardadas pelo grupo que se despede em 2025 do ensino infantil, a trilha de Naufragados, situada no extremo sul da capital. Este percurso de aproximadamente 2,6 quilômetros é percorrido em cerca de 1 hora, atravessando trechos de Mata Atlântica preservada e oferecendo aos pequenos exploradores a oportunidade de embarcar em uma jornada de autoconfiança e superação, tudo com segurança, mediação e muita parceria. Hoje a gente viveu um pouquinho do que é a vontade de vencer, de estar, de chegar, né? Eu vim conversando com as crianças no caminho, quando eles diziam, a gente está cansado. Eu sempre dizia, não existe esforço, não existe vitória sem que a gente realmente construa esse espaço. Um foi motivando o outro, e é assim a alfabetização. A alfabetização é aquele que vai um pouquinho mais para frente e volta e puxa aquele amigo que ficou para trás. É um trabalho coletivo, é um trabalho em conjunto, e essa trilha ele mostra para a gente, é o início dessa trajetória desse grupo 6 no ano de 2025, e ele mostra e ele deixa evidente o quanto o NEM Coqueiros trabalha esse coletivo, essa autoconfiança, essa autonomia das crianças para que eles atinjam o objetivo que é, no final de tudo, ninguém deixar ninguém para trás. A gente chega todo mundo junto e a gente vai. É claro que a proposta exigiu uma logística coletiva, desde o piquenique na chegada na Caieira da Barra do Sul até o fim do percurso. Cada detalhe foi pensado e diferentes setores da rede municipal de ensino trabalharam juntos para garantir a vivência. É um projeto que está dentro da unidade para as crianças do Grupo 6, para as crianças que estão envolvidas em conhecer a nossa cidade, vir para esse paraíso que é Naufragados, passar por uma trilha, enfrentar esse desafio, mas conhecer a natureza, né? É lindo, é lindo. As crianças estão aproveitando muito e nós muito felizes de poder proporcionar isso para as nossas crianças. Ao longo da caminhada, as crianças têm a chance de observar e admirar a natureza e, ao final, desfrutar da beleza singular da praia de Naufragados. Demora para chegar na praia.
Essa iniciativa não estimula apenas a atividade física e o espírito de aventura, mas também enriquece o aprendizado sobre a história e o meio ambiente da região. A parte que eu mais gostei foi de subir na pedra. Eu gostei de subir nas pedras. Deixa o macaco. Foi muito bom, foi maravilhoso. Na verdade, não é um passeio, é uma saída de estudos. Nosso projeto é Conhecendo Florianópolis e a Cultura Açoriana. Então, nós vamos, ao longo desse ano, nós vamos a vários lugares. O Grupo 6 é o último ano na unidade, né? Então, eles vão para o Fundamental. Então, e nós acreditamos que aquilo que é conhecido é preservado. Então, as crianças vão estar aprendendo, superando seus limites, indo a lugares que talvez nunca vão com os pais, né? Então, essa é a nossa proposta. Para esse grupo 6 é vespertino e matutino. O NEM Coqueiros destaca-se por integrar atividades ao ar livre em sua proposta pedagógica, proporcionando vivências únicas e transformadoras. Os obstáculos viram aprendizados, até porque um dos compromissos principais do núcleo é oferecer uma educação infantil que valorize experiências que integrem e incluam. Um caminho de construção coletiva, cuidado, respeito e envolvimento. As crianças com deficiência, para nós, elas chegam tão longe quanto, né? A gente caminha todo mundo junto, a gente está todo mundo junto, porque o nosso objetivo maior é a inclusão de verdade. É ela acontecendo na prática, é ela existindo na essência da sua palavra. E é por meio do respeito e olhar as diferenças que a gente segue para o Dicas de Leitura de hoje. O escritor Rogério Andrade Barbosa traz desde a década de 80 reflexões profundas sobre a cultura africana e afro-brasileira. Olá, e a nossa conversa literária de hoje traz para a cena a produção de Rogério Andrade Barbosa. Ele que é escritor, que é contador de histórias, pesquisador, que tem o foco na temática africana e afro-brasileira, apesar de ter publicações também em diferentes temáticas, mas que começou a escrever para a infância ali em meados dos anos 80, após uma imersão no continente africano. No nosso acervo da Rede Municipal de Florianópolis, nós temos diferentes títulos e exemplares, mas um elemento que eu acho bem importante é que
Em 2015 a 2017, o grupo de pesquisa Literalize da Universidade Federal de Santa Catarina, que é parceiro nosso nas formações, fez uma pesquisa desse amplo repertório que ele traz para a escrita e que naquele período tinha 85 títulos. Hoje, ele tem mais de 100 títulos publicados. Sendo assim, uma das publicações do grupo de pesquisa é esse compêndio, né? Essa organização de resenhas dos diferentes títulos. Então, nós temos aqui neste livro, que também faz parte do nosso acervo, 85 resenhas de títulos como este, Contos Africanos para Crianças Brasileiras. E aí, o que é o diferencial? Como nós não conseguimos, às vezes, dar conta de conhecer tantos títulos e ler tantos exemplares, afinal de contas, ele tem uma produção de mais de 100 títulos. O interessante desse tipo de obra é que, ao pesquisar o que eu gostaria de levar para a sala de aula, que título eu gostaria de trabalhar do Rogério Andrade Barbosa, ou mais ainda, um título, eu olhei esses 5 títulos, o que eu gostaria de ler neste momento, eu posso buscar aqui na resenha. E eu vou compartilhar com vocês a leitura de uma das resenhas, dessa aqui, dos Contos Africanos para Crianças Brasileiras, para que vocês possam compreender a diferença, né, que é ter também o acesso a resenhas de publicações. Nessa resenha, a autora, que é professora nossa da Rede Municipal de Educação na Educação Infantil, a professora Simone Conceição Rodrigues Claudino, colocou o título assim: O Gato Amigo do Rato e o Jabuti Voador, Contos de Uganda. Então, o livro Contos Africanos para Crianças Brasileiras recebeu o selo de altamente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil na categoria Reconto e o prêmio da categoria Brasileira de Letras de Literatura Infantil e Juvenil de 2005. Tem ilustrações de Maurício Veneza. O livro pertence à coleção Árvore Falante. E aí ela faz uma descrição disso que nós vemos na capa. Como está essa ilustração? Após essa descrição, ela fala um pouquinho de cada um dos contos. Então, o primeiro conto deste livro inicia na página 5 e é intitulado Amigos, mas não para sempre. E traz a história da amizade entre o gato e o rato, que juntos plantavam e armazenavam comida. Dizem que o rato sugeriu que guardassem leite em forma de manteiga, que chamam de guê, para o período de seca. Guardaram a manteiga no lugar que acreditavam ser seguro, porém o rato enganou algumas vezes o gato e quebrou alguns combinados. Dizem que o gato persegue o rato até hoje por conta do ocorrido. E assim como este, os demais contos estão aqui e fica a dica. Procurem conhecer um pouco mais dessa linda obra de Rogério Andrade Barbosa. Espia, gente! Estou de volta aqui no Educa Floripa. E a história de hoje é uma das minhas preferidas, chamado Jacaré Não, do Antônio Prata, com as ilustrações da Thalita Hoffman. E a história, ela é mais ou menos assim, gente, ó. Todos os dias, a Luísa, ela acorda. E quando ela acorda, a primeira coisa que ela faz, ela troca de roupa. Ela coloca uma calça, ela coloca uma camiseta, ela coloca um casaco. Quando tá muito frio, ela coloca umas luvas e ela coloca, gente, um jacaré. Jacaré? Não! Luísa, jacaré não é roupa. Aí, depois, a Luísa vai brincar. Nessa hora, ela brinca de tudo, gente. Ela brinca de boneca, ela brinca de carrinho, ela brinca de desenhar e ela brinca de jacaré. Jacaré? Não, né, Luísa? Jacaré não é brincadeira. Depois dessas brincadeiras, a Luísa vai almoçar. Botam ela no cadeirão e ela come. Gente, ela come de tudo. Ela come arroz, ela come feijão, ela come salada, ela come até jacaré. Jacaré? Jacaré não, Luísa. Jacaré não é comida. Aí, depois da Luísa almoçar, ela vai para a escola.
E lá na escola ela encontra o pai do Antônio, o irmão do Luan, o tio da Júlia e ela encontra também o vô do Jacaré. Vô do Jacaré? Jacaré na escola? Não, né, Luísa? Jacaré não vai para a escola. Lá na escola da Luísa, ela faz um monte de atividades. Ó, ela desenha, ela brinca com os amigos, ela faz massinha de modelar, ela também faz o lanche. E sabe o que mais que ela faz, gente? Ela faz um jacaré. Jacaré na escola? Não, né, Luísa? Jacaré não vai para a escola. Quando ela volta para casa, a Luísa vai tomar banho. Aí, gente, ó, ela lava a cabeça, ela lava as pernas, ela lava o corpo todo. E vocês acreditam que a Luísa também lava o jacaré? Não, né, gente? Jacaré não toma banho na casa da Luísa. Aí, depois de tudo isso, a Luísa vai dormir. Aí, a Luísa deita na cama dela, a Luísa pega a naninha dela, a Luísa bota o travesseiro bem arrumadinho e aí ela dorme. E vocês acreditam que ela sonha. E ela sonha com o jacaré. Um jacaré num rio, aonde tem tartaruga, aonde tem peixinhos. E lá vive o jacaré. Aí a Luísa diz, jacaré, sim, jacaré vive no rio. Além do jacaré, ele também está lá com a família dele, a dona Jacaroa e os seus 2 filhos, Jacarelino e Jacarelina. E o jacaré dá tchau para Luísa. Tchau, Luísa! Aí ela diz, tchau, jacaré! Tchau, jacaré! Essa é a história do jacaré não. E eu adoro contar ela e espero que vocês também tenham gostado. Um beijo, estimados! Olá, queridos! Eu sou a Mocotinha e hoje eu tô aqui no Educa Floripa contar para vocês mais uma das tradições de Florianópolis, dessas que eu gosto, não tem? Essa daí tá um pouquinho esquecida. Com essa nova geração, ficou um pouquinho lá para trás. Mas é sempre bom a gente relembrar, não tem? É aquela do Pão por Deus. Ai, eu acho tão bonito, gente. É uma tradição trazida para Florianópolis pelos portugueses. O que vocês não sabem é que lá em Portugal, quando era dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, as crianças preparavam um cartãozinho em formato de coração, com seus próprios versos, decoravam do jeito que eles queriam. Passavam de casa em casa, fazendo a troca do seu cartãozinho por um pedaço de pão, por uma bolacha ou uma outra guloseima, não tem? Aqui no Brasil, essa tradição virou uma forma de carinho e afeto, para a gente distribuir cartões para quem a gente gosta. E é muito fácil de preparar. A gente precisa de um papel e uma tesoura, de preferência uma tesoura que não tenha ponta. Você vai precisar recortar em formato de coração enquanto você vai pensando no seu versinho. E é lógico que eu já tenho o meu, né? E eu vou dizer para vocês: lá vai meu pão por Deus nas asas de um passarinho. Leva todo o meu amor para vocês, estimadinhos. Olha que lindo, gente. Gostaram? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre essa linda tradição, existem várias leituras que vocês podem fazer. E eu trouxe uma sugestão para vocês hoje, que é este livro aqui, ó. É Tempo de Pão por Deus, de Eliane Debos. Um beijo bem grande para vocês e até mais. Bom, a minha dica de hoje é um filme nacional chamado Saneamento Básico, o filme. Esse é um filme que é escrito e dirigido pelo cineasta Jorge Furtado. O Jorge Furtado é um cineasta que ele ficou bastante conhecido por conta de um curta-metragem que ele fez chamado Ilha das Flores. Esse curta-metragem ele foi exibido em inúmeros festivais, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo, ganhou muitos prêmios também, e ele é visto até hoje, porque ele é exibido nas escolas, porque é um filme que fala sobre a nossa relação com o lixo que a gente produz. Esse Saneamento Básico é um longa-metragem, e ele trata também de temas sociais, mas ele trata pelo viés da comédia. É um filme muito divertido. É um filme que conta a história de uma comunidade, de uma cidade pequena, que está sofrendo por causa que tem um fosso a céu aberto, ou seja, tem uma fossa ali aberta que
está precisando de saneamento básico, daí o nome do filme, né? A comunidade então se organiza e vai até a prefeitura para poder cobrar que a prefeitura faça uma obra para consertar esse problema que eles estão tendo. Só que a prefeitura afirma que eles não têm dinheiro para isso, que toda a verba daquele ano já foi utilizada e que eles não têm como fazer nenhuma obra naquele momento. E aí eles falam que a única verba que eles ainda têm disponível, porque ninguém conseguiu utilizar até agora, é uma verba que eles tinham para projetos culturais, é uma verba que eles tinham para fazer filmes. E a questão é que, se essa verba não for utilizada, eles vão ter que devolver o dinheiro para o governo federal. Então é do interesse, inclusive, da prefeitura que essa verba seja utilizada, só que ela só pode ser utilizada para fazer filme. E aí o que essa comunidade decide fazer então? Eles decidem fazer um filme para poder se utilizar desse dinheiro para poder fazer a obra que a prefeitura não está fazendo. E aí eles inventam uma história para poder angariar esses recursos, porque eles não podem simplesmente falar que eles vão fazer um filme, eles têm que de fato fazer um filme. E aí eles criam então uma história falando do monstro da fossa, alguma coisa assim, eles criam uma história de terror assim, bem tosca por sinal, para poder se utilizar desse dinheiro para fazer aquilo que de fato eles precisam fazer. A questão é que nesse processo eles vão aprendendo a fazer cinema e eles vão aprendendo sobre as dificuldades que a gente tem para fazer cinema, porque não é uma tarefa fácil. Então é um filme que é muito divertido também e que é um filme que ensina bastante para a gente o processo de fazer um filme, que é um processo que vai desde o planejamento do roteiro, passando pela filmagem até a pós-produção, até a edição, e vai mostrando todos os erros que a gente normalmente comete ao longo desse caminho. Tem uma cena, por exemplo, em que mostra que a personagem escreveu no seu roteiro algo do tipo assim: o vento balança as folhas das árvores trazendo consigo memórias do passado, alguma coisa assim. E eles percebem, uma vez que eles colocaram isso na página, eles percebem que eles não sabem como filmar isso, porque tipo, essas palavras todas não dizem nada. E o roteiro, ele tem um estilo de escrita que é completamente diferente da literatura, por exemplo. Ao mesmo tempo, eles enfrentam diversos problemas na hora de filmar. Por quê? Porque eles não têm dinheiro, então eles resolvem fazer todos os papéis eles mesmos, eles não são atores profissionais, e depois eles ficam decepcionados que eles não conseguem entregar o tipo de atuação que eles esperavam entregar. Da mesma maneira, uma vez que eles filmam todo esse filme, eles levam ele para a ilha de edição e eles percebem que tem muita cena que eles tentam montar e que não fica bonita, não fica do jeito que eles planejaram. Por quê? Porque eles não conseguiram filmar tudo que eles queriam filmar. Então é um filme que, ao mesmo tempo que ele está contando uma história que é extremamente divertida, ele está falando sobre um problema real, que é a questão da falta de saneamento básico, e ao mesmo tempo ele também está mostrando para a gente as dificuldades que é fazer cinema, principalmente um cinema sem muito orçamento. Então é muito, mas muito divertido mesmo. E é um filme que é estrelado por grandes atores nacionais, como a Fernanda Torres, o Wagner Moura, o Lázaro Ramos e a Camila Pitanga. Vale muito a pena conferir esse filme, não apenas por conta da história que ele está contando, mas também para a gente aprender um pouquinho sobre as dificuldades de fazer cinema. Tem uma verba para a produção de um vídeo, um filme. Quanto é a verba que você 10 mil reais. 10 mil reais? Dá para fazer a fossa, dá e sobra. Silene, desliga isso. Você nem viu o que tinha nessa fita, pode estar pagando alguma coisa. Só tem bobagem, velho. Então você filma. Um filme de ficção, pai, o que é? Um filme de monstro. O monstro da fossa. Como é que a pessoa que tá vendo o filme vai saber que o vestido foi comprado aqui, na minha loja? Isso a gente dá um jeito. Foi sua mãe que fez? Não, comprei na Só Lindezas. Isso aí não é vida, gente, isso aqui. Que isso? Sua ideia foi ótima. Ideia sua para melhorar a vida de todo mundo, das crianças. Montar o filme, a gente vai montar o filme. Deu. Isso é cinema! Isso não é de verdade, não! Genial! A gente vai ter que refilmar algumas cenas, certo? Adicionar umas outras. E a Silene? E uma estrela não pode morrer no lixo! Corta! Perfeito! Muita gente sai. Troppa gente in questo cinema. Com a educação, abrimos caminhos, valorizamos as diferenças e ainda construímos muitas histórias para contar. Eu espero você no próximo Educa Floripa. Até lá!